Hoje a proposta aqui é eu falar um pouquinho de 7 passos que, para mim, são necessários para que a gente encontre as raízes da nossa doença e possa curar. E também vou falar um pouquinho de 9 fatores de uma pesquisa dos Estados Unidos, 9 fatores em comum entre pessoas, entre mais de 300 pessoas que alcançaram a remissão de cânceres, né? Tanto cânceres terminais, tumores cerebrais, que eram dados como incuráveis. Então essa doutora, ela pesquisa há 10 anos a remissão de doenças dadas pela ciência convencional como incuráveis. E aí eu vou trazer um pouquinho dessa pesquisa hoje pra gente, que é muito linda. Primeiro eu queria iniciar o nosso encontro hoje com uma sintonização para a gente poder fazer um momento de equilíbrio das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Eu vou convidar vocês a fechar os olhos, voltar a atenção para a respiração, colocar os braços e as mãos descansando sobre o colo, sobre o corpo. E agora a gente vai fazer uma respiração do yoga que chama Chaturanga Yoga, que é a respiração quadrada. Então a gente vai inspirar em 4 segundos, reter os pulmões cheios de ar em 4 segundos, expirar em 4 segundos e reter com os pulmões vazios de ar mais 4 segundos. Vamos lá? Vamos fazer essa respiração 3 vezes, inspirando. Segura. Expirando. Pulmões vazios, retenha. Inspirando, deixe os pensamentos irem, passarem com leveza. Sente que as suas emoções e os seus pensamentos começam a se estabilizar. Última vez. E agora, lentamente, a gente pode ir retornando, abrindo os olhos. Eu queria falar aqui um pouquinho também dos principais sabotadores, tanto do nosso processo de cura, quanto do processo de cocriação da realidade desejada. O primeiro sabotador é o vitimismo. É quando a gente está num lugar onde a gente vitimiza, culpabiliza as coisas externas com o que a gente acontece com a gente e não toma as rédeas da própria vida, não toma responsabilidade pela própria vida. Um dos primeiros passos também para a gente conseguir alcançar curas e realização de sonho é a gente parar de vibrar nessas vibrações baixas, vitimismo, a falta de amor próprio e o julgamento, a falta de perdão, são os principais sabotadores. Esses tipos de sentimento, eles causam inclusive neurotransmissores cancerígenos. Essa vibração consegue congelar totalmente o nosso processo de cocriação da realidade também. Hoje, a partir da ciência, a gente já consegue comprovar que as nossas vibrações
elas são medidas, a vibração de amor está lá nos 500 Hz, paz, iluminação, 700 Hz para 1000 Hz. E como que essas vibrações de culpabilização, de medo, de vergonha, de vitimismo estão lá entre 20 a 100 Hz. São vibrações realmente muito baixas. O amor está lá nos 500 Hz, então a gente só consegue vibrar num lugar de cura a partir dessas vibrações altas de 300, 400, 500 Hz para cima. Isso é muito importante da gente deixar claro aqui. E eu queria falar uma frase para vocês muito linda também, para a gente começar, antes da gente começar o conteúdo do dia hoje, que é uma frase de Buda. E ele diz assim: cada homem e cada mulher são arquitetos da sua própria cura e do seu próprio destino. E eu acho essa frase muito linda e ela também ilustrou muito bem todo esse conteúdo. Vamos começar com o passo a passo. Eu entendo que existem mais ou menos 7 passos principais assim, para a gente conseguir alcançar a remissão das nossas doenças. O primeiro passo é a consciência do choque. É a gente entender toda doença, ela vem de um trauma, vamos falar assim, um trauma principal, seja ele um trauma social ou espiritual também, mas é importante que a gente entenda que quando o nosso corpo físico ele é pego de surpresa, o nosso corpo ele não está preparado biologicamente para lutar, então ele paralisa e entra em estado de defesa. E esse que é o estado de trauma. Todos os processos de doença nossos têm uma raiz, tem um trauma raiz, e o primeiro passo é a gente ter essa consciência. É importante a gente se fazer algumas perguntas para a gente conseguir passar por esse primeiro passo. E algumas perguntas interessantes é: qual que foi um momento inesperado assim da sua vida que te marcou muito e você ainda não conseguiu? Às vezes até pensa que conseguiu, mas quando vai olhar lá no fundo, você vê que você ainda não conseguiu superar de fato. Quem quiser pegar também um papel e uma caneta para ir fazendo esse exercício de anotar, eu acho muito interessante também. O segundo passo é entender trauma de modo integrado. O que é isso? É a gente conseguir ter a consciência do que a gente tinha que aprender com aquele processo que a gente vivenciou. Tem situações muito interessantes assim de pessoas que vivenciam mais de uma doença, assim, mais de uma vez na vida, e não só a questão de vivenciar doenças, repetir ciclos, repetir padrões. Então, geralmente quando a gente está repetindo é porque a gente não entendeu de fato o que a gente teria que aprender com aquilo. Essa consciência é o segundo passo, a gente olhar para o trauma, para a doença, não como uma coisa ruim, mas sim como algo que está sinalizando ali algo que a gente tem que aprender mais profundamente. O terceiro passo, ele é a consciência do conflito. A gente entender por que aquele trauma gerou tanto energia, tanto sentimento negativo na gente. Porque a gente pode colocar 2 pessoas para vivenciar, por exemplo, o mesmo trauma, a mesma situação, e para uma pessoa pode ser traumático e para outra pessoa não. Então é muito interessante a gente fazer uma recapitulação mesmo. No meu programa de mentoria terapêutica eu guio as mulheres a fazerem isso, essa recapitulação da história das suas vidas. E também tem perguntas que são bem interessantes da gente fazer também, para a gente entender, para a gente ter essa consciência do conflito. Quando que os sintomas da doença, por exemplo, iniciaram? Onde que você se posiciona no seu sistema familiar? Como que é a sua relação com seus pais? Entre outras perguntas que é muito interessante que a gente se faça. O quarto passo, ele é a consciência do significado.
Igual eu já falei, né? A doença é um programa de defesa do corpo. Ou seja, tem alguma coisa ali que a gente não está aprendendo, que a gente não está conseguindo acessar. E aí vem a doença como um alarme. Porque a partir do momento que a gente está com a doença no corpo, está com dor, está com uma doença que, por exemplo, é perigosa, é mais grave, aí a gente é quase obrigado a focar naquilo. Essa consciência do significado, ela tem relação muito com a psicossomática e com a metafísica da saúde. A metafísica, ela traz muito isso. Cada parte do nosso corpo que a gente adoece, ela vai nos falar sobre um tipo de desequilíbrio emocional e mental também que a gente tem. Um problema no útero tem muito a ver com a feminilidade, com a ancestralidade feminina, com a mãe, com o poder de criatividade também, com ser quem se é. Então, na metafísica da saúde, a gente olha por esses aspectos emocionais e de pensamento também. Esse entendimento, essa consciência, esse significado da doença, a consciência do significado. Quinto passo é você fazer uma limpeza das suas emoções, dos seus lixos emocionais, de tudo que você foi acumulando ali. Eu costumo falar que o subconsciente, ele é como o tapete. A gente às vezes está correndo demais, está olhando para outras coisas, precisa dar aquela varridinha rápida ali para ninguém ver e coloca a sujeirinha debaixo do tapete. E o inconsciente vai acumulando toda aquela sujeira ali e a gente acha que passou, mas não. Depois, futuramente, se a gente não olha para aquilo com mais carinho, com mais calma, pode vir deflagrando numa doença mesmo, né? E algo que está fazendo mal lá no fundo, que às vezes, racionalmente, conscientemente, a gente não está conseguindo enxergar. Então, a gente precisa fazer essa limpeza e ressignificar esses traumas. No programa, na mentoria terapêutica, a gente faz isso através das meditações, a gente também faz isso através da hipnose transformacional. Mais para frente hoje eu vou falar um pouquinho com vocês também dessas ferramentas que a gente tem para trabalhar a saúde integral. Mas é muito importante, eu venho batendo nessa tecla, a importância da gente ter essa consciência do eu sou, essa consciência dessa luz que habita em nós. Esse caminho a gente trilha ele a partir da meditação, a partir do momento que a gente vai cessando mesmo as ondas cerebrais, cessando os pensamentos e conseguindo ter essa consciência dessa plenitude que habita dentro de nós mesmos, que faz parte do todo também. O sexto passo, a elevação do padrão vibracional. Geralmente, quando a gente está doente, quando a gente não sabe meditar, a gente não ora, a gente está doente, a gente não tem esse contato com o nosso eu interior, geralmente a gente está vibrando ali no medo, do vitimismo, nessas vibrações mais baixas. Então, o movimento que a gente tem que fazer é aumentar o nível das nossas emoções mesmo em hertz, controlar mais os nossos pensamentos e sentindo cada vez melhor essas emoções mais altas, porque assim a gente consegue cocriar realidades diferentes, porque a gente cocria o que a gente sente. Então, se a gente vive no padrão da doença, focando na doença, no padrão da escassez, no padrão da falta, a gente vai atrair mais disso. Então, é importante que a gente comece a vibrar alto para a gente atrair a cura, atrair realidade dos sonhos, atrair amor, atrair uma vida plena, que a gente fala aqui também, que é você estar satisfeita com todos os âmbitos da sua vida. E para isso você precisa elevar o seu estado vibracional. Isso também a gente faz através das ferramentas da meditação, de várias ferramentas do yoga, reaprendendo a respirar. Quando a gente é criança, você vê que a criança ela movimenta
a barriguinha, né, para respirar. Ela usa a parte do pulmão dela que tem mais capacidade de ar. Tem 60% de capacidade do ar do nosso pulmão, está na parte base do nosso pulmão. E aí, aos poucos, quando a gente vai crescendo, a gente vai desaprendendo a respirar. E chega um momento que a gente nem usa mais essa parte baixa. E já foi comprovado assim que hoje a gente utiliza, por exemplo, de 10 a 20% da nossa capacidade de respiração, e isso influencia em tudo, na oxigenação das nossas células, que está relacionado com a nossa saúde integral como um todo. Até ir numa cachoeira, tomar um banho de cachoeira, sair com as amigas, sair com os amigos, ficar perto de pessoas que você gosta, de pessoas que têm a vibração alta. Isso tudo contribui para que a gente possa fazer esse movimento de elevar o nosso padrão vibracional. Então, e o sétimo é a partir do momento que a gente elevou o nosso padrão, a gente já saiu daquele lugar de depressão, de tristeza, de medo, de vitimismo, e a gente já consegue ter uma energia muito maior para a vida. Quando a gente deixa aqueles padrões de energia baixos, aí a gente consegue fazer uma mudança mais efetiva de hábitos para a gente poder co-criar de fato a nossa saúde. Então, o sétimo é mudanças de hábitos e co-criação da saúde, que aí a gente co-cria a nossa realidade também conscientemente através de meditações guiadas, de afirmações, da meditação do silêncio mesmo. A gente vibra naquela realidade da cura, dos sonhos, e aí fica em silêncio, abaixa as nossas ondas cerebrais, e aí a gente consegue colapsar essa energia boa que a gente está emitindo com as infinidades de ondas do universo. Assim. O universo é infinitas possibilidades, tudo é possível. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente daqui 5 segundos. Pode acontecer qualquer coisa. Então, por isso que a gente fala na quântica que tudo é uma probabilidade. Mas quando a gente alinha o nosso pensamento com o nosso sentimento e com as nossas ações, a gente aumenta e muito a probabilidade da gente poder co-criar exatamente a vida dos sonhos que a gente deseja. Esses são os passos, assim, esses passos a gente trabalha eles mais profundamente também no programa de mentoria terapêutica de saúde integral. E agora eu vou falar um pouquinho sobre aqueles 9 fatores em comum de pessoas que conseguiram alcançar a remissão de câncer em estágios avançadíssimos. Então, nessa pesquisa, é uma pesquisa da doutora Kelly Turner, ela é PhD, estuda as remissões de doenças graves há mais de 10 anos. Nesse estudo, ela analisou mais de 1.500 casos ao redor do mundo todo. Ela conduziu mais de 250 entrevistas em profundidade com pacientes e chegou nessa conclusão. Ela achou, na verdade, muito mais de 9 fatores em comum entre as pessoas, só que esses fatores, esses 9 que eu vou falar aqui, foram em comum entre todas as pessoas que passaram por essa pesquisa. Ela achou, na verdade, 75 fatores que apareceram entre essas pessoas, que ajudaram essas pessoas a alcançar as remissões, as curas das doenças, e 9 eram em comum a todas elas. Então, o primeiro fator que ela coloca é mudar radicalmente a dieta. O que a gente come tem muito a ver também com o nosso amor próprio. O que a gente coloca para dentro da gente, o que a gente submete o nosso corpo. E uma alimentação saudável é base para tudo, é base para a gente ter mais saúde, mais energia no nosso dia a dia, infinitas coisas positivas assim que a gente tem com a alimentação saudável. E no programa terapêutico, eu falo muito sobre a alimentação desintoxicante da Conceição Trucon. Como a gente desintoxica o nosso corpo a partir dos nossos alimentos.
e também tem alimentos específicos assim para determinadas doenças. Então é muito interessante a gente pensar nesse ponto da gente olhar como está a nossa alimentação, porque já dizia aquela frase que eu até esqueci de quem é, mas faz todo sentido. A gente é o que a gente come. E o que você está colocando para dentro de você? O que você está comendo? Hoje eu vi um vídeo muito lindo de um rapaz falando assim: quando a gente come comida morta, a gente está pondo energia negativa para dentro da gente. E é muito diferente quando a gente se alimenta de coisas vivas, de coisas da terra, que a gente coloca só energia boa. Ele fala que quando a gente come coisas processadas, quando a gente come comidas que a gente faz no fogão, ele fala que a gente está matando ali. É como colocar uma gasolina queimada no carro, fazendo essa ligação. É como se o nosso corpo fosse o carro. É como se já colocasse gasolina queimada no carro. Então, a gente precisa desses alimentos vivos, a gente precisa desses alimentos da terra para que o nosso carro, a nossa casa aqui nessa terra, a nossa principal casa, que é o nosso corpo, possa funcionar plenamente. A segunda coisa que foi encontrada dessas 9 em comum entre essas pessoas foi o uso de ervas medicinais e suplementos. No programa também, na mentoria terapêutica, a gente trabalha com várias fitoterapias. O terceiro é tomar o controle da sua saúde, que é bem no sentido de tomar o controle da nossa própria vida, assumindo ela sem vitimização. Não adianta nada você reclamar da sua doença se você não toma o controle da sua saúde, se você não controla o que você alimenta, se você faz atividade física ou não. Então, assim, é importante que a gente pegue a nossa vida e o nosso corpo e a nossa saúde realmente com controle. Não deixar o Léo e deixar e vai vivendo e vai colocando para dentro o que for aparecendo. Então, é importante que a gente tenha esse olhar que a gente tem sim o poder da nossa saúde, o controle da nossa saúde. O quarto é seguir suas intuições. Eu achei muito lindo isso aparecer na pesquisa científica, porque a gente vai ver aqui que dos 9 fatores, só 2 são físicos, os outros são emocionais e espirituais. Seguir a intuição quer dizer a gente acessar um lugar onde as nossas ondas cerebrais não estão tão conversadeiras, que a gente possa acessar informações mais sutis, o que chega pra gente, o que a gente está emanando. A nossa intuição está muito ligada à nossa glândula pineal. Não sei se vocês sabem, tudo que tem água hoje tem flúor. E o flúor, ele calcifica a nossa glândula pineal, então impede da gente ter essa sensibilidade maior para o intuitivo, acessar informações do sutil. Então a gente precisa também fazer um processo de descalcificar essa glândula para a gente poder acessar esse lugar. Tem várias coisas que a gente pode fazer muito simples, que eu passo também na mentoria, águas solares, por exemplo, colocar a água no vidro por poucas horas no sol já consegue tirar toda essa toxicidade. Para quem toma essa água que vem da Copasa, cheia de flúor, é interessante a gente olhar também para isso. Quinto ponto é libertar emoções reprimidas. Muito importante que a gente acesse esses lugares de traumas, essas lembranças, essas memórias, para a gente poder libertar elas no nível do perdão mesmo, para a gente poder construir uma vida mais saudável. A metafísica da saúde vai falar que o câncer tem muito a ver com estados de perdão, na verdade, estados de não perdão, seja esse não perdão sobre nós mesmos, ou seja, sobre uma terceira pessoa. Mas é muito importante que a gente libere essas emoções,
acessando isso, chorando, seja chorando, batendo no travesseiro. Tem várias formas que a gente tem para estar liberando também essas emoções nossas reprimidas. O sexto ponto é aumentar as nossas emoções positivas, que igual eu falei nos passos anteriores, a gente aumentar a nossa vibração, nosso estado vibracional mesmo dos nossos sentimentos. O sétimo, aceitar o apoio social. É muito importante para pessoas que estão com doenças e às vezes não conseguem sair daquele lugar, principalmente doenças como depressão. Tem doenças que acaba que deixa a pessoa num estado tão profundo de tristeza que aquela pessoa ela precisa de ajuda. Eu sou adepta à filosofia de que a gente pode chegar num lugar onde a gente é mestre de si mesmas, mas enquanto a gente não chega nesse lugar, a gente tem que aprender e saber procurar ajuda, saber procurar pessoas que vão conseguir nos ajudar a sair daquele poço fundo que a gente tá, né? Vai ser uma mão que vai puxar a gente lá de baixo. Então é muito importante a gente ter e aceitar esse apoio social. O oitavo é aprofundar as conexões espirituais, uma espiritualidade onde a gente se conecte verdadeiramente com Deus, porque a gente sabe, eu mesmo já fiz muito isso durante a minha vida e eu sei que várias pessoas fazem também, porque a gente aprende às vezes repetir aquelas orações, aquelas mesmas palavras todos os dias. E acaba que a gente chega num estado de conformidade ali tão grande que a gente está repetindo as palavras, rezando um Pai Nosso, mas o pensamento da gente está lá longe, está lá naquele sentimento, está lá naquele trauma, está lá naquela coisa ruim que aconteceu no dia. Então, assim, é importante que a gente reaprenda se conectar com o divino, independente da religião de vocês, mas se reconectar do coração, verdadeiramente. Para a gente fazer essa reconexão, nada mais do que a gente precisa conseguir se reconectar com nós mesmos, para dentro do nosso interior, sentir o que está acontecendo no nosso coração. Tem uma frase muito linda também que eu ouvi esses dias, que é o seguinte: quando a gente ora, a gente fala com Deus, mas quando a gente silencia, a gente deixa Deus falar com a gente. Isso é muito lindo porque traz a importância da gente aprender através da meditação, a focar, né, a ser consciente dos nossos sentimentos e cessar também os nossos pensamentos para a gente sentir essa nossa luz interior que está conectada com o todo. O nono passo é se conectar a uma forte razão de viver. Isso é muito lindo também, porque todas as pessoas que conseguiram a cura do câncer terminais, elas se conectaram com uma forte razão de viver. E às vezes a vida fica tão dura, fica tão pesada que a gente perde isso. E às vezes também isso acontece demais, principalmente com as mulheres. Eu vejo que as mulheres acabam vivendo para o outro, vivendo para o cuidado do outro, tá? Cuidando ali sempre do filho, do marido, da casa, do negócio, mas ela perdeu a razão dela forte de viver, que é dela, não é a razão do filho, não é a razão do esposo, é a razão dela. Qual que é a razão dela de estar viva? Qual que é a importância para ela? Isso está muito relacionado também à missão de vida da gente. O que faz nosso coração vibrar? O que faz a gente ter tesão de viver? Então, na mentoria terapêutica, eu também faço esse processo de acompanhar as mulheres com algumas perguntas chaves, com algumas análises, até conseguir se alinhar mesmo com uma forte razão de viver que tem a ver com essa missão de vida. Quando a gente aprende a co-criar, eu já ouvi muitos relatos de pessoas assim que ficaram tão feras
nessa magia da cocriação da própria vida, que cocriou carro, cocriou dinheiro, ficou milionário, mas começou a perceber que quanto mais tinha, mais queria. Porque o nosso ego, ele nunca está satisfeito com as coisas que a gente tem. Então a gente precisa estar alinhado com essa nossa missão de vida, porque assim eu percebo que a gente se encontra no lugar de plenitude mesmo. Independente se a sua vida não está 100% como você gostaria, você mesmo assim consegue sentir essa plenitude de estar no lugar e na hora certa, fazendo a coisa certa, que está tudo no seu tempo, quando você tem esse alinhamento. Então, é muito lindo isso também.